Podemos começar, então? Então, vamos dar início, né, às bancas de apresentação de trabalho de conclusão de curso, do curso de Filosofia da Universidade Metodista de São Paulo, né? Com muita alegria, satisfação, que nós damos esse passo, né, diante de um período em que temos algumas esperanças, né? Falta um tempo de esperança aí para o nosso curso, ainda que não, né, para o primeiro período de 2021. E dentro dessa perspectiva, é uma grande alegria poder ouvir os TCCs, né, dos nossos alunos. A semana toda teremos apresentações até sexta-feira. Foi muito bom ler os textos e acompanhar e ver, né, o quanto essa turma cresceu, se desenvolveu. E como coordenador, estando, né, como coordenador do curso, é uma satisfação, né, poder inaugurar com o trabalho da Bárbara Marques Merlin, que tive a oportunidade de acompanhar o seu texto do cuidado de si em perspectiva educacional, o Gnoxialtu presente na relação de docente e discente, e vai ser um tempo de aprendizagem, né, aqui. Quero agradecer a presença do professor Vitor Chaves de Souza, o professor Rineu Quinalha Filho. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pela parceria, e que seja um período bastante promissor. Algumas orientações: a Bárbara vai ter 5 minutos de apresentação, e a Bárbara vai ter 15 minutos de apresentação, né, e de fala. Depois, cada leitor aí nós teremos outros 15 minutos, tudo bem? E abrimos com 5 minutos de fala, de diálogo e tal, né? Começamos um pouco atrasado, esse era o meu medo. E depois temos um momento de deliberação, né? E aí todo mundo vai sair, vai para a aula, eu vou colocar na sala de espera, e nós fazemos a deliberação e todo mundo retorna para a sala, tudo bem? Então, esse vai ser o nosso movimento de hoje. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Tá. Então, Bárbara, você tem os seus minutos, estou começar aqui o cronômetro. Eu posso colocar ele depois do meu agradecimento ou eu já começo a colocar? Não, já coloca já. Coloca já. Então tá. Então eu vou até colocar no cronômetro. Bom, Rineu, você pode colocar o seu no mudo? Que tá me dando... Desculpa, imagina. Nossa, sempre estou acostumado a fazer isso com os outros. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Pascoal, por ter ficado comigo todo esse tempo. Foram 3 anos aí de muita persistência e calma comigo, e paciência, então obrigada. Eu quero agradecer ao professor Vitor por ter aceito ser um dos meus leitores do TCC e aceitou com tanto carinho, tão rápido. Muito obrigada, professor. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. E agradecer ao Rineu por também ter aceito tão rápido e por ter tido um tempo, veio até aqui pegar o meu TCC, que eu fiquei muito contente. Eu quis, mesmo na pandemia, continuar com essa tradicionalidade de entregar aos meus leitores essa tradição de entregar, né, em mãos meu trabalho. Então, eu agradeço muito a vocês dois, de verdade. E aos meus amigos, né, que passaram aí todo esse tempo. Nós somos a última turma, a gente passou por várias lombadas, a gente fez papel de coordenação, papel de administração, papel de muitas coisas, e juntos e juntas a gente, de 40, somos 18, né? Então, vocês, eu quero que vocês saibam que vocês têm muito aqui, né, dentro do meu trabalho, vocês me ajudaram muito, então sou muito grata
pela amizade de todos vocês. Bom, então, como eu já perdi 1 minuto e meu orientador não gosta muito, eu vou compartilhar minha tela. Eu só fiz 2 slides para entrevistas. Eu participei de algumas aulas dele enquanto ele estava dando aula na pedagogia para o primeiro semestre das meninas de pedagogia, as quais me ajudaram muito para o desenvolvimento desse TCC. E aí a ideia era fazer, que eu pensei um pouquinho alto, 15 entrevistas. Só que aí veio a pandemia e aí a coisa começou a delimitar. Então, de 15, eu pensei em 7, só que aí apenas 3 alunas me responderam. Então, só que essa entrevista, e é bom frisar, ela só foi feita depois que o meu trabalho estava pronto, para que não houvesse nenhum tipo de juízo de valor em cima do meu trabalho, com base nas respostas dela, né? Delas. Então, e por incrível que pareça, as respostas delas foram de acordo com tudo que eu escrevi. Então, a minha ideia era não só ficar na teoria, mas trazer a prática também, querendo mostrar que é muito legal a gente pensar o cuidado de si, né, dentro da educação, que notícia é o tu, presente nessa relação de professor e aluno. Porém, isso seria efetivo, né? Isso acontece, tem como a gente trazer realmente isso para a nossa contemporaneidade? E que, na minha conclusão, e agora trazendo, né, do fim para o começo, na minha conclusão eu vou contra, entre aspas, ao meu tema. Né? Aqui eu coloco o gnotice é o tu presente na relação entre docente e discente. Na minha relação eu digo que não é possível, e que, por que não é possível, aliás, né, já explicando, agora, principalmente na pandemia, essa relação já era distante, agora parece que piorou um pouco, né, eu vejo tantos professores que são amigos meus, fazendo diversos desabafos, né, porque dar aula para quadradinhos vermelhos dificulta a gente criar um vínculo com o aluno, né, e aí, não só por esse motivo, porque eu finalizei o meu TCC, a gente já estava entrando na pandemia, mas eu relendo todo o meu trabalho para começar a fazer as minhas considerações finais, eu percebi que não tem como trazer, sobretudo por conta do conceito de parresia, né? Lá eu mostro bastante o conceito de parresia, porque ele é muito importante para o cuidado de si. E o Foucault, ele deixa muito claro, assim como eu trago, de algumas diferenças nesse conceito de parresia. Uma delas é a técnica. O professor tem a técnica. Então, portanto, ele vai passando essa técnica para outro, que para outro, e para outro, e a parresia não é assim. Então, seria um dos empecilhos para esse cuidado de si ser efetivo nessa relação entre professor e aluno. E aí, qual é o movimento que eu faço? Eu trago gnotice ao tu, conhece-te a ti mesmo, epimeleia real tu, cuida de ti mesmo, parresia, falar franco, e a tecnetubil, artes de viver, de artes de existência, enfim. Eu tentei fazer o mesmo procedimento que o Foucault fez em seus cursos. Então, Foucault ele começa pela subjetividade e verdade, trazendo a tecnetubil. Após isso, ele vai para a hermenêutica do sujeito, passando pelo gnotice ao tu e epimeleia real tu. Depois, governo de si dos outros, trazendo a parresia, só que no âmbito mais político, e aí ele finaliza, que também é o ano que ele falece, em 84, que é a parresia no falar franco. Então, eu tentei fazer esse mesmo movimento com o Foucault, então, no meu TCC, eu passo por todos esses conceitos, muito mais pela parresia, porque eu achei ela mais importante, para aí sim eu conseguir explicar, para a pessoa poder entender o que é realmente o cuidado de si. Porque só falar sobre o cuidado de si é muito pouco. O cuidado de si, ele carrega tantas noções que elas têm que ser faladas com um pouquinho de calma. E eu sei que eu não consegui dar conta de todas, literalmente. Foi muitos conceitos para poucas páginas, deveria ter usado mais. Então, desculpa. Eu fiz esse movimento, então, das noções gregas. Após isso, eu quis trazer o poder de si em Michel Foucault. Por quê? Ter o cuidado de si é ter poder sobre si mesmo, né? O gnotice é o tu, epimeleia real tu, são duas noções que se acoplam. Elas são distintas, mas que ainda assim, elas se unem. E aí, sim, se transformam em cuidado de si. Quando eu falo cuidado de si, eu estou trazendo todas essas noções que estão aqui no slide junto com elas. Então, eu quis demonstrar isso. E quando isso acontece, quando acontecia na Grécia Antiga, elas eram, né, o cuidado de si era uma prática de vida para os gregos. Então, hoje, na contemporaneidade, nós teríamos que ter isso também constantemente.
o que eu demonstro depois nas minhas conclusões, que não vemos. Não tem o cuidado de si, para os gregos, era um cuidado com a alma, sobretudo, né? E como que eu cuido da minha alma no trânsito na Paulista hoje? Como que eu estou cuidando da minha alma com tanta gente morrendo diariamente? Né? É muito difícil. Nós estamos em tempos diferentes. Então, outra questão que eu também deixo claro no meu trabalho é que eu estou fazendo uma espécie de experimento, eu estou tentando trazer algo lá da Grécia Antiga para a contemporaneidade que pode ou que não pode dar certo, né? Por isso que ele está tão aberto e por isso que eu tenho muita vontade de levar isso adiante no meu mestrado, para que aí sim fique algo fechado. E aí, depois que eu trouxe todas essas noções gregas, eu trouxe o poder em Michel Foucault, eu trago Gilles Deleuze. Bom, para mim, isso é uma coisa pessoal, é muito difícil de falar sobre Michel Foucault e não fazer alguma relação com Deleuze, e é muito difícil falar de Deleuze e não fazer alguma relação com Foucault. Para mim, eles têm uma filosofia, são dois filósofos da experimentação, né? Então, eles são muito parecidos. Apesar de Foucault ser um filósofo da resistência, e Gilles Deleuze, da fuga. Porém, ambos se completam para mim. Então, eu trouxe Deleuze para mostrar o cuidado de si como estratégia para uma educação menor. E aí eu pego e trago esses dois conceitos, de maior e menor. Eu pego o Silvio Galo, e ele traz algumas questões muito interessantes, ele traz o professor militante, que é o que eu coloco também no meu TCC, e quando a gente está falando de menor e maior, não é em questão de questões de quantidade, né? Uma educação menor, que é o que eu proponho, seria uma educação que saísse totalmente da tradicionalidade. Para quem teve aula com o João Regis, um grande exemplo, uma vez que eu estava conversando com meus amigos, ele seria um exemplo de professor menor, né? Porque quem já participou de uma aula do João Regis, ele começa falando de estética e ele começa a dar aula falando sobre rizoma e para no Beethoven. Então, ele vai indo, e vai... aliás, o professor militante que o Silvio Galo traz é aquele professor que pega todos os problemas cotidianos daqueles alunos e traz para dentro da sala de aula e começa, então, a trabalhar a partir daquilo. O que eu quis com isso? Mostrar que, primeiro de tudo, o cuidado de si não é feito sozinho. Ele é preciso ter o outro. Ele não consegue, primeiro de qualquer coisa, precisa ter esse outro. Por isso, o primeiro Alcebiades que o Foucault vai trazer, né? Tanto Sócrates e Alcebiades, mestre e discípulo, esse outro é o Alcebiades. Então, o que eu quis inverter? Professor e aluno. Por quê? O cuidado de si, ele faz um movimento do peão. Eu gosto muito dessa noção que o Foucault traz, que é a epistofré. O peão, ele gira, então ele vai virar-se para si mesmo, girar-se para si mesmo. Porém, esse peão não gira sozinho, eu preciso rodar. Quem roda? O outro. O outro que eu trago aqui é o professor. Sócrates roda o peão, ele faz com que Alcebiades comece a voltar para si mesmo. Foucault vai dizer que esse girar-se para si mesmo da epistofré, desse peão, é como se houvesse uma reorganização geral. É sair da ignorância que se é ignorada. Então, precisa do outro para que haja esse cuidado de si. Né? Eu não consigo fazer esse movimento sozinha. Então, por isso que eu tentei trazer o cuidado de si nessa relação entre professor e aluno. Porém, é muito difícil ainda assim a gente ver isso acontecer dentro da sala de aula, né? É muito difícil da gente ver professores, principalmente... Eu fiz estágio no ensino médio e fiz algumas aulas assim de professora convidada, porque eu não sou formada, então eu não posso ser contratada. E então eu vi que o próprio aluno, ele se distancia com medo, né? Eu trago o poder em Michel Foucault também para mostrar que já é uma coisa enraizada. Foucault faz uma grande crítica às instituições educacionais. E aí, como que eu trago Foucault para a educação, né? E eu lendo depois, tem que ter muito cuidado. E eu lendo depois todo o meu TCC para fazer as conclusões, eu comecei a perceber que o caminho estava muito estreito para mim, então ao invés de eu apagar tudo e refazer, eu decidi ir contra o meu tema, né, que é o gnotice autopresente na relação entre docente e discente, proposital mesmo, né, para mostrar que há dois lados.
e que a entrevista das alunas foi muito legal, porque eu fiz duas questões para ela. A primeira era qual a importância da filosofia na educação, e a outra era quão importante era esse vínculo de professor e aluno dentro da sala de aula. E elas diziam que era super importante, né, que ajudava muito no aprendizado. E era isso que eu ia mostrar. O cuidado de si, ele faz com que há um cuidado mútuo, ele é um cuidado constante, que não cesse, é uma prática de vida, é uma prática de si, uma prática de existência, e que teria que ser efetivo, ao meu ver, dentro da sala de aula, para que a educação pudesse sair dessa maioridade, dessa tradicionalidade, aqui no sentido bem deleuziano mesmo. Então, como o meu tempo acabou, é isso. Obrigada aos meus leitores, ao meu orientador e amigos e amigas que estão aqui. Muito obrigado, parabéns. Professor Vitor. Obrigado, professor Pascoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Bárbara, pelo convite. Que bom que você me convidou bem antes, lá atrás. Fim de ano vai chegando e as coisas vão se acumulando. E obrigado, foi um prazer ler seu trabalho. Um trabalho com muita propriedade de escrita, precisão nos termos do Michel Foucault. Você tem um orientador especialista no autor. Percebo a mão do orientador te auxiliando na pesquisa e, principalmente, pela redação dos parágrafos que você apresenta, a sua capacidade de pesquisa. Então, eu queria começar já recomendando que você já anunciou aí no começo, que você pretende ir para o mestrado, e olha, você tem aqui um projeto de mestrado de altíssima qualidade. Então, eu gostaria de incentivar para você seguir com os estudos no nível de estrito sensu. Tá? Então, por isso, eu gostaria de levantar alguns pontos metodológicos e também algumas observações e questões que surgem de bons trabalhos. Só uma dica, ali no resumo, se vocês acharem pertinente, eu sugeriria incluir o nome do Michel Certeau nas palavras-chave. Afinal, é o autor principal, né, do trabalho. E também no resumo há um pequeno ajuste. No último parágrafo você comenta: para isso seguiremos 3 passos, mas você apresenta 4 passos. É só ajustar, tá bem? Então são só esses comentários. Um outro comentário, mas já pensando lá na frente, isso não compromete em nada a sua pesquisa, pelo contrário. Eu percebo que você fez 3 grandes sessões, capítulo 2, 3 e 4. O capítulo 2 ele tem 13 páginas. Depois os capítulos vão diminuindo. 13, 7 e 4. Deu uma leve impressão que você perdeu um pouco o fôlego, mas eu sei que não é o fôlego, é só questão de divisão, porque você se manteve dentro do esperado de um trabalho de conclusão de curso. E eu estou pensando lá na frente, no mestrado, um outro trabalho no nível do estrito sensu. É sempre bom manter uma harmonia, tá? Nos capítulos. Muito bem. Então eu gostaria de começar aqui comentando alguns pontos do seu trabalho. Eu acho que o ponto principal eu já mencionei. Você se apropriou muito bem do Foucault e você mostra isso em todos os momentos. Ali na apresentação, a sua introdução, na verdade, você comenta, né, quando você apresenta a ética como o cuida-te de ti mesmo, né, que para Foucault também seria uma estilística da existência, né, ele também usa esse termo um pouco derivado do Nietzsche. E logo no começo eu achei muito interessante a proposta que você oferece do Foucault como um trabalho de alteridade, né? Pensar a filosofia do Foucault com implicações na alteridade. E você conclui essa introdução dizendo que esse trabalho traz muitos perigos, né? Porque você vai correr riscos da empreitada que você oferece. Eu lembrei aqui de um colega, o Flávio, ele foi por uma época pró-reitor da PUC São Paulo, e ele quase conseguiu trazer para o Brasil o acervo Foucault. Ele recebeu uma grande resistência eu não sei exatamente de quem dentro da PUC, e cortaram o projeto dele, mas ele quase conseguiu fazer a PUC o maior centro de pensamento do Foucault no mundo. Isso foi, acho que há mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás. Então, realmente, você toca aqui em temas, eu diria assim, perigosos, mas no bom sentido da filosofia, né? Que é justamente isso que o Foucault pretende, quando ele busca, então, trabalhar vamos dizer assim, uma história da subjetivação, né? Ou da subjetividade, né? Que é
a intenção dele. Bom, gostei bastante da forma que você apresenta nesse capítulo 2, né, da teoria do Foucault, muito didática, né, sua forma é didática, é precisa, e claro, conforme eu lia Foucault, eu aprendia uma outra faceta do Foucault que eu não conhecia, lendo o seu trabalho, e fiz, evidentemente, algumas associações. Pensei, puxa, se o Foucault tem esse lado voltado para o cuidado da alma, né, voltado para um cuidado de si, com implicação do cuidado do outro, se Foucault tem um apelo para a escuta do outro, então será que o trabalho dele se aproximaria, por exemplo, de Carl Rogers, que foi um pensador que deu muita força para a escuta do outro? Né? Eu fiquei com isso em mente, achei muito legal conhecer um pouco esse lado do Foucault, né, da paresia, que é um lado evidentemente importante nele, e ao mesmo tempo me despertou assim muitas intuições a respeito dele, né, a respeito do autor em si. Né? Então eu fiquei pensando talvez uma direção da psicologia existencialista da escuta, né, como acontece na tendência do Carl Rogers e os seguidores do Carl Rogers, por exemplo, né? Lá na página 19, você evidencia muito bem sobre o saber ouvir enquanto uma peça fundamental da prática da paresia. Né? E você situa com as fake news, o contexto da educação e por aí vai. Né? Tudo isso eu achei uma escolha bastante feliz. Na página 20, você comenta sobre o tagarela, né? Achei assim, perspicaz a sua a recorrência que você faz ao termo, né, no âmbito da educação, há uma expressão sobre o falatório, né, tudo aquilo que preenche algo com uma narrativa, mas que no fundo, como você usa aqui a expressão, né, é um recipiente vazio, né, ou seja, tudo isso você vai contextualizando as produções de valores que o Foucault anuncia, né. Logo depois da página 21, você retoma, falando um pouco sobre como as pessoas vivem na compulsão das redes, massageando o ego, né? E no fundo elas apresentam uma coragem que não seria própria delas, ou talvez não importante para o debate, né? Então a paresia é uma atitude filosófica que se identifica não só com o discurso, mas pela vida. Bom, são opções que você faz na apresentação do autor e, ao meu ver, opções felizes, né? Opções felizes, certeiras, para pensarmos o autor. Eu estou passando, ou melhor, passeando pelo seu texto, só para levantar aqui alguns pontos. Daqui a pouco eu vou dizer assim precisamente o que eu penso ser a contribuição maior do seu trabalho e um aspecto no seu trabalho que nos dá uma boa discussão. Tá? Então, no capítulo 3, o desdobramento no pensamento Foucaultiano para a educação, é um capítulo que me agradou bastante também. Ali você mostra um pouco como que se dá a função da universidade, né, nesse círculo de poder o qual o Foucault trabalhou, né, das práticas discursivas, das regras de discurso que levam ao poder. Você mostra muito bem como a universidade poderia servir a este poder, né, legitimando então os discursos, né, das práticas discursivas, né, legitimando as regras de discurso. Eu pensei aqui, por exemplo, no Michel de Certeau, que foi contemporâneo do Foucault. O Michel de Certeau tinha uma visão um pouco mais otimista da universidade. Para ele, a universidade era um espaço privilegiado para reflexão, no qual cada um teria algo para oferecer aos assuntos estudados. Então, o Michel de Certeau, se te interessar, dá uma olhadinha nele depois, porque ele faz aquilo que você anuncia no final, na conclusão, quando você coloca a instituição de ensino sob crítica, por ela manter uma estrutura de poder, ele diz assim, a única diferença da universidade para o restante da sociedade é que a universidade é um espaço privilegiado, não em termos hierárquicos, mas porque as pessoas que estão lá querem pensar, e por isso podem pensar juntas. Né? Acho que isso tem tudo a ver com o seu item 3.1, o cuidado de si e o poder. Bom, como eu comentei no começo, você apresentou o autor, o Foucault, com bastante propriedade, e aqui quando você entrou no tema do poder, me agradou bastante. Eu já li alguns trabalhos sobre Foucault, de alunos de graduação e tal,
em que o pessoal, assim, muito empolgado com o tema do poder, acaba vendo no poder um aspecto estritamente positivo, ao passo que Foucault ele possui uma ambiguidade, como você comentou no final dessa fala, né? Existe quase aí um espiral, né? Ou seja, uma força em cima que precisa rodar, né? A peça e um equilíbrio próprio da peça, que é a dinâmica do poder e da resistência Foucaultiana, né? E você expõe isso de uma maneira bastante precisa, porque você não traz um elemento positivo ou negativo no julgamento, você traz o tema próprio da subjetividade. O poder que cria é um poder que forma a subjetividade. Esse formar da subjetividade que leva o sujeito para um outro momento, né? Para um outro momento do seu reconhecimento, né? Que estaria, de certo modo, emancipado das condições, né, que essa dinâmica do poder e da resistência implicam, né? Bom, levando tudo isso em consideração, acho que aqui podemos entrar no aspecto, assim, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, que é a parte mais visível, ponto alto do seu trabalho, né, e que causa mais curiosidade ainda. No capítulo 4, desculpa falar um pouco rápido, eu sei que meu tempo deve estar acabando, tá? O capítulo 4, você apresenta, então, as funções do medo, né, que permeiam os processos educacionais, e a possibilidade de resistência. Para Foucault, se há poder, é porque há resistência, né? Se há poder, é porque há resistência. São dois polos que, de certo modo, compõem uma mesma, podemos dizer assim, uma mesma esfera. E ali na página 35, chegamos ao ponto alto, justamente dessa polaridade poder e resistência. Por quê? Porque eu li seu trabalho pensando que a educação em si seria o ponto de resistência. Só que você mostra que não. A educação pode estar a serviço dessa resistência, desculpa, desse poder, né? Ou de uma manutenção de uma prática discursiva, né? de uma regra de discurso, como é o projeto do Foucault, né? Então, lá na página 35, você apresenta esse tema, dizendo assim, então, que nós temos aí inúmeras possibilidades para que nós possamos inserir a educação como uma prática de liberdade, mas levando em consideração que ela, em si, pode ser também uma prática de poder, né? É ali nas considerações finais que você faz esse salto, né? Quando você, então, apresenta lá, muitas vezes, a liberdade que digamos, anunciada numa sala de aula, essa liberdade, no fundo, ela acaba por, assim, por manter o poder pretendido, né, com aquele sistema de educação. E aqui eu colocaria uma questão para você pensar, refletir, não precisa responder se não quiser. Seria possível, talvez, inverter, ou pelo menos tematizar essa lógica do poder na educação, ou seja, dentro do próprio sistema educacional, como temos, seria possível vamos dizer assim, um tipo de inversão Foucaultiana que levaria para uma outra forma de verificação que não aquela pretendida pelo sistema de educação segundo um poder? Ou seja, se nós temos aí, né, a autoridade em sala de aula, o silêncio e, de certo modo, uma posição mais inferior dos alunos diante do docente, seria possível, nessa estrutura, motivado pelo trabalho do Foucault, né, de que esse poder se volte para a pessoa, para que essa pessoa, então, em tarefa de resistência, de certo modo, saia dessa esfera, seria possível, então, inverter a lógica de educação para viver as virtudes que o Foucault anuncia, como conhece a ti mesmo, a coragem da verdade, mas o próprio modelo da educação atual, né, haveria uma saída para o modelo de educação atual, segundo as virtudes do Foucault, né, ou seria uma contradição que nós deveríamos lidar com ela e ficar com ela sem uma possibilidade de saída, né? Eu acho que essa é a questão principal. Eu já vou encerrar minha fala para ficar dentro de 5 minutos, deixando ainda uma última questão. A educação menor que você trabalha seria, então, a resistência? Bom, com isso acho que eu já devo encerrar para não
comprometer o tempo do Rineu e também o seu comentário no final. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Professor Rineu. Está me ouvindo bem? Legal. Agradecer o convite da Bárbara. Estou feliz de estar aqui. Maravilha ouvir o Vitor assistir uma reflexão assim, né, dele. Muito legal. Conheço o trabalho da Bárbara há um bom tempo já, porque venho lendo esse trabalho por PIBID, né? A Bárbara foi minha aluna desde o início. Enfim, uma pessoa fantástica. Estou feliz aqui, já está terminando agora esse negócio todo que a gente passou aqui. Deixa eu dizer, eu vou usar menos de 15 minutos, com certeza, tá? Para dar tempo de você responder a pergunta do Vitor, porque eu acho que vale muito a pena você tentar desfazer o nó que ele colocou aí no teu colo, entendeu? Mesmo se você não conseguir, o exercício vai ser muito bom, porque é disso que se trata, né? A filosofia, né? Muito mais do que desfazer o nó, de exercitar, né? Os músculos e os dedos e etc. Né? Então, você sabe que quando se começa elogiando, depois vem os problemas, né? Isso é natural. Então, eu vou começar elogiando e depois eu vou começar a criticar. O que eu vou falar agora aqui, você não muito longe de ser algo que se aproxima de uma verdade, é só uma percepção que eu tenho e por engajamento que eu tenho com você e pelo pessoal, eu tenho que ser sincero, né? Tenho que ser franco. Né? O máximo que eu consigo ser franco. Né? Então, primeiro seu trabalho está organizado, né? Você tem uma certa maturidade já, né? O seu trabalho está bem organizado, eu quero agradecer as palavras de agradecimento, né, que você fez por mim. É gostoso, é realmente muito satisfatório você ser um garçom e atender a clientela, né, que são os estudantes, né? Ou seja, oferecendo algo jamais experimentado, pôr na boca de vocês, levar para a bandeja algo que vocês nunca experimentaram, muita gente experimentou coisa nova, e nos cursos que eu fiz sobre o Foucault, ver que o seu trabalho, né, saiu tudo daquelas páginas, né, que antes de uma terça qualquer que eu apresentei aquilo, você não tinha isso na cabeça, entendeu? E apareceu e ficou. E são coisas que ficam pro resto da vida. Isso realmente não tem preço. Né? É realmente incrível mesmo. Né? É escrever na alma mesmo, né? Da pessoa, né? Que é a função máxima, né? É a psicagogia mesmo platônica. É escrita na alma mesmo da pessoa, sabe? Isso é legal pra caramba. Muito bom mesmo. Isso é uma coisa abençoada mesmo. Fico feliz por isso. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que esses trabalhos de TCC, eles são o seguinte, né? É como uma criança com o primeiro contato com o instrumento, né? Então, você quer tocar guitarra, quer tocar bateria, quer tocar baixo. A bateria funciona bem, né? Saxofone, alguma coisa assim. Você não sabe fazer embocadura ainda, não sabe tirar o som do trompete, entendeu? Vai assoprar só, ou vai bater todos os pratos, fazer barulho. Então, é muito difícil um trabalho de TCC sair uma melodia, né? Assim, composta, completa, né? Estruturada, orgânica. Né? Eu acho que isso é um primeiro contato que vocês têm que fazer, que é necessário, é propedêutico. Sem isso, não dá para fazer outro passo. Tem que ter o instrumento, tem que ter o primeiro contato, senão não dá. Né? Então, eu acho que vocês têm que ter o espírito leve de achar que vocês não vão compor nenhuma melodia com o TCC, porque não compõe, entendeu? É natural que não compõe. Né? Se não compor, se compor, tem uma coisa errada, entendeu? É só o começo, é o primeiro passo, entendeu? É quando eu estou pondo vocês em peças estão caindo, entendeu? Tem muito chão pela frente ainda, entendeu? Esse primeiro contato com o TCC é chafurdar o conteúdo, assim, só bagunçar. Depois disso é que vai fazer outras coisas, e muitas outras coisas até morrer, entendeu? Não para mais, entendeu? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte para você, para a posteridade, acho que você tem que ver, de escolher, você já sabe disso, né, o que eu falo para vocês, escolher uma obra só, né? Você, com esse primeiro contato com o instrumento, tocou tom-tom, tudo, prato, timbal, pedal duplo, tudo aí, fez um barulho incrível, entendeu? Então, usou Deleuze, tem quase toda a bibliografia de Foucault tem aqui, entendeu? Enfim, é difícil, né?
Então, você possivelmente escolhe uma obra só, entendeu? Você tem o Vertice dos Outros, só de sexualidade, todos os volumes. Você menciona o Adô, o Deleuze, entendeu? Então tem muita coisa, né? A coisa tem que ser sempre do micro para o macro, nunca ao contrário. Então, escolha uma obra e um trecho de uma obra, entendeu? Então, isso é proporcionalidade, né? Então, eu acho que você tem que ver isso aí. Agora, começar pela bibliografia. Não, começar pela palavra-chave, né? A palavra-chave do seu trabalho de você, sempre do maior para o menor, sempre. É sempre do mais importante para o menos importante, entendeu? Então, se você põe falar com filosofia dentro, é difícil ter algo mais importante que filosofia na estrutura, então tem que ficar em primeiro. Né? Então, e não tudo em palavra em letra maiúscula também, entendeu? Letra maiúscula, que você tem essa coisa de colocar exclamação em maiúscula em tudo, né? Isso não necessariamente você pôr letra maiúscula evidencia a importância da coisa. Ao contrário, evidencia o erro, né? Então você chama a atenção que está errado, né? Então o conceito grego você fica pondo letra maiúscula, não precisa, entendeu? Assim, tem essa coisa, às vezes, de você pôr letra maiúscula porque achar que é importante. Isso talvez esteja ligado à tradição filosófica também, porque a gente vê em Platão, né, quando põe ideia, com letra maiúscula, quando põe essência, né? Então, de certa maneira, eu acho que isso é uma herança assim, que a gente traz assim, da academia, assim, meio alguma coisa assim. Puta, deixa eu correr, que não está passando aqui. Então, a palavra-chave maior ou menor, entre as palavras-chave, ponto, não ponto e vírgula, nada. Os conceitos gregos, você põe tudo em caixa alta, então põe tudo em caixa baixa, entendeu? Porque se você vai apresentar isso numa universidade, alguma coisa assim, essas coisas pegam, né? E na prática do professor analisando o seu trabalho, essas coisas fazem toda a diferença, entendeu? Porque se o professor tem uma benevolência, né, ele passa a perder se vê esses pequenos erros, entendeu? Então, ok, parresia, né? Eu vou escolher algumas coisas aqui pontuais. Ó, o título seu, Cuidar de si, Michel Foucault, conhece a ti mesmo na relação docente-discente. Você, se eu não erro na interpretação do seu trabalho, você quer problematizar sempre a hierarquia, né? Quer problematizar a hierarquia da educação, esse é o seu ponto de engajamento, né? Eu acho que talvez, na minha opinião, no seu texto já está evidenciando uma hierarquia, porque você foi docente primeiro discente. Então, isso, você no seu texto que tensiona com a hierarquia, já apresenta uma estrutura hierárquica, entendeu? Colocando docente primeiro. Mas isso é só uma opinião, é só uma polêmica para você pensar, entendeu? Alguma coisa assim. Muito fraca, inclusive, essa polêmica. Mas, enfim, é algo que eu tinha vontade de dizer para você. Sobre bibliografia, é muito sério você não colocar Johanna Oxala como introdução a Foucault. É o texto principal de introdução a Foucault que gira aí pelas universidades, entendeu? Johanna Oxala, aquela sueca, que é professora, tem um livro mais famoso de introdução a Foucault, entendeu? Então, me impressionou que você não tem isso, porque, enfim, você está sempre por dentro das coisas de Foucault, né? Então, eu coloco. E outra coisa, o Paulo Freire, né? Eu acho que muito mais importante do que você... Você sabe o que eu acho de você atualizar o pensamento. Fake news, rede social, já, né? 4 anos falando isso, mesmo a ladainha. Então, ao invés de, talvez, muito mais importante do que a associação que você faz com... Porque eu acho que é o seguinte, o filósofo, ele não tem que... O filósofo tem que falar nas entrelinhas, eu acho, a minha opinião, entendeu? Então, eu acho que um trabalho assim não tem necessidade, das minhas aulas nunca faço, não tem necessidade de você falar de implicações filosóficas com fake news, com globalização, com industrialização, com likes, com rede social. E não é, mas é uma opinião minha que eu divido com você como professor, entendeu? Eu acho que o filósofo tem que falar nas entrelinhas, ele não precisa apresentar isso. Isso a pessoa tem que buscar, entendeu? A pessoa, quando entra em contato com o texto filosófico, ela vai entender que tem coisas ali. E ela vai buscar nas entrelinhas. Quem fala isso é um cara conservador que eu gosto muito, que é o Strauss, Leo Strauss, né? Então, o filósofo escrever filosofia é escrever nas entrelinhas. Todo filósofo escreveu nas entrelinhas. E por isso que a gente lê textos filosóficos a vida toda e eternamente, porque não se esgota, está tudo nas entrelinhas. Se todo mundo que falasse de filosofia já falasse de globalização, rede social, ônibus, cidade, poluição, árvore, a filosofia ia durar 2 anos, entendeu? Então, eu acho que você tem que tentar desenvolver uma capacidade de ocultar as coisas. Dizer não dizendo, porque falar filosofia já é dizer tudo isso, entendeu? Não precisa apontar. Entendeu? Quando é muito difícil você fazer a crônica da atualidade, entendeu? Você se expõe muito, na minha opinião.
Então, o Paulo Freire falta muito. Muito antes de você fazer isso aí, você tinha que trazer talvez o Paulo Freire. Se você falar de relação docente-discente, o Paulo Freire é uma referência incrível, é maravilhoso, entendeu? Então, se você puder considerar o Paulo Freire na resto das suas pesquisas, nem tudo que você pensa e pesquisa se mostra também. Tá? Se você, nem tudo que você entra em contato é para se mostrar. Mas isso é normal no PCC, porque você quer mostrar serviço, entendeu? Você quer bater em tudo quanto é coisa, você quer tocar todas as cordas, entendeu? Isso é natural, isso é saudável, entendeu? É assim que é mesmo. Para terminar agora, a questão da parresia. Né? Eu acho que muito antes do que associar a parresia ao estoicismo, eu acho que é muito mais interessante associar ao cinismo. Então, a questão do cinismo, eu acho que você tem que considerar a filosofia cínica como local da parresia, né? É claro que parte de Sócrates, mas as escolas cínicas históricas são escolas socráticas. Então, em vez de trabalhar o estoicismo, trabalho de Diógenes de Sinope e o cão, né? O cinismo e a parresia ali, aquelas anedotas, eu acho que é legal. Outra coisa, você traduz parresia como dizer tudo. Você não, né? Traduz tudo. Percebe? Tem o pan, tem o tudo mesmo. Mas, se eu não me engano, pelo que eu estudei, pelo que a gente viu, a parresia está ligada a um ordenamento jurídico. A parresia ela só aparece porque existe a democracia. Então, a parresia está ligada a uma estrutura jurídica. Então, em vez de traduzir parresia como dizer tudo, talvez seria legal traduzir parresia como direito de ser franco, direito de dizer tudo. Entendeu? Essa questão do direito e do dever, só existe direito e dever porque está numa ordem jurídica, entendeu? E dito isso, o que falta, que eu acho que é gravíssimo no seu trabalho, isso realmente é grave, porque falta um conceito pilar, né, básico. O pau da parresia, que é o conceito de isegoria. Não tem nenhuma incidência no seu trabalho, entendeu? Isegoria é a capacidade de... Iso é igual e goria vem de ágora, né? Então, é a liberdade de opinião no espaço público, entendeu? Falar francamente, liberdade de opinião no espaço público. Você só pode pensar em parresia se você pensar que existe a isegoria, percebe? Nesse sentido, a franqueza é a franqueza pública, de você falar com o poderoso, de você sair... É que existem vários tipos de parresia também, né? Eu estou tratando só um, esse da democracia, né? Então, percebe? Pegue o conceito de isegoria, porque é importante, entendeu? Eu acho que isegoria é uma palavra agoreus, né? De ágora, né? É um pilar da parresia. Isegoria, parresia formam uma ordenação jurídica da democracia. Isso é só ateniense, entendeu? Então, isso eu acho importante. Foucault trata isso, sabe disso, né? Acabou já. Quero falar outra coisa. Eu não gosto de extremas. Não me agrada muito o seu ponto 2.5, por exemplo, quando você fala dos dias atuais. Por quê? Porque você se expõe no sentido, percebe? Quando você fala, na parte 2.5, né? Dizer a verdade nos dias de hoje é perigoso. Sabe que a parresia implica um risco. E qual é o risco? O risco da própria vida. Aí você põe lá que você arrisca dizer a verdade no dia de hoje, você arrisca a vida. Mas no cartel de Medellín, talvez, no Morro do Cantagalo, se você quiser falar a verdade em determinado momento, você morre. Agora, na vida, a gente vive numa situação que falar a verdade para o chefe, eu não vou morrer, simbolicamente, talvez, entendeu? Então, por isso que é complicado, entendeu? O Foucault está dizendo do caso do Platão, que é arriscar a própria vida mesmo. O caso do Diógenes está falando para o rei, está falando para o rei, está falando para o político. Então, é a vida mesmo que está em jogo. Então, por isso que eu acho que as associações, pode, não raro, se força a associação, entendeu? Então, não cabe toda hora, entendeu? Mas isso é uma questão de afinar a retórica. Você pode falar o que você quiser. É só você afinar. É só colocar talvez, é possível, tal, não sei o que, me fez pensar. Agora, se você falar assim, que hoje em dia, falar a verdade é um risco para a sua própria vida, aonde? Não é isso. Entendeu? Não vou morrer. Entendeu? E para terminar, a página 28, né, quando você fala dos estudantes em círculo, por exemplo, né? Aí você fala que do panóptico, né? Eu terminei já. Você fala do panóptico. Quem é o autor? Primeiro, você não fala do panóptico e não fala quem é o autor do panóptico. Ali cabe uma nota, não é Foucault, então você aponta ali, né? Segundo, uma característica fundamental do panóptico é que os observados não veem o poder. Entendeu? Quando você fala aí na página 28, você está falando que o poder é o professor que está no centro, mas só que não é o poder, porque os estudantes que estão em círculo estão vendo quem está falando.
Isso é uma sutileza que você tem que considerar, entendeu? Você associa, como se fosse assim, pode associar, mas afina é retórica. Porque a característica central do panóptico é que não é que tem uma situação no meio e em volta, é porque quem está não vê o poder, entendeu? Quem quer o poder vê todo mundo, mas todo mundo não vê o poder. E o professor no centro não é um panóptico. Só se você quiser afinar a retórica e fazer um jogo, uma nota, entendeu? Bom, é isso. Tinha muitas coisas para falar aqui na minha papelada aqui, mas é legal você a gente ouvir você, sua resposta ao Vitor. Muito obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. Bárbara, você tem uns 3 minutinhos para responder aí as duas proposições 3? do professor Vitor. 3. Nossa. E também interagir aqui com o professor Rinel. Está no mudo. Você está no mudo. Eu já estava falando. Você está muda. Eu quero agradecer ao Vitor e ao Rineu. Eu fiz várias anotações e eu queria, Vitor, se você pudesse, professor, colocar no chat o nome é Michel Certeau. Eu não sei se eu coloquei certo o sobrenome dele. E eu vou tentar falar bem rápido. A primeira questão, eu não entendi muito bem do Vitor, mas o que eu poderia, se for o que eu compreendi da primeira pergunta, né, se daria para inverter essa relação de poder, eu acredito que não, porque o poder para Michel Foucault, poder para Michel Foucault, ele se estabelece nas relações. Então, para mim, se eu entendi, se não me desculpa, professor, mas se eu entendi, mesmo se a gente inverter toda essa situação, dá no mesmo, porque o poder ainda vai estar lá estabelecido. Hoje eu ainda estava falando com o Pascoal sobre o biopoder e ética, e que eu não sei, eu acho que eu não sei responder essa sua pergunta. Me desculpa, mas se for o que eu entendi, se mudasse, daria no mesmo para mim, porque como o poder, ele ora vai numa relação entre homem e mulher, ou mulher e mulher, enfim, que moram juntos dentro de casa, uma hora o poder está com outra hora aquilo se muda e vai mudando, ele fica nesse movimento. Se foi o que eu entendi, professor. E a outra pergunta que você me fez foi sobre a educação menor. Sim, a minha proposta era exatamente essa, trazer a educação menor como resistência. E aí sim, o cuidado de si como estratégia para isso, né? Porque cuidado de si para Michel Foucault é resistência. Então, é exatamente isso, era isso que eu queria trazer. Nossa, muito obrigada. E o professor Rineu, ele colocou algumas coisas aqui. A questão da hierarquia eu concordo, ia ser uma sacada muito boa se eu colocasse discente, docente, mas não foi. Mas eu gostei, vou pensar. Foucault, então, sobre essa... toda a leitura que eu faço, toda a escrita, aliás, desse trabalho, eu fiz uma leitura Foucaultiana. Então, é uma ótica Foucaultiana do começo ao fim. Então, quando eu falo sobre a parresia, eu trouxe mais os estoicos, porque é o que Foucault traz, né? Ele passa bem rápido, que é no governo de si dos outros, sobre os cínicos. E depois, lá na Coragem da Verdade, ele faz enfoque mesmo nos estoicos. Então, por isso que eu trouxe... E existem alguns tipos de parresia, né? Essa que você falou sobre de eu não ter trago a isegoria, eu não trouxe propositalmente, então eu só trouxe... porque, como eu estou falando sobre a fase ética do Foucault, eu quis deixar essa questão da política um pouco de lado. Então, apesar de ser muito importante, que eu concordo com você, Rineu, para não ter dado muito pano para manga, porque eu estava trazendo muita coisa no meu TCC, eu não trouxe sobre isso, e eu ainda tenho os retângulos que você fez das aulas, tal, aquilo me ajudou muito, aliás, o aspiral e tudo, e eu não trouxe, só trouxe a retórica e a lisonja, que para mim eram questões importantíssimas para trazer dentro da fase ética do Foucault. Que daí eu tomei mesmo, que é o Coragem da Verdade. O governo de si dos outros eu peguei bem rápido, assim, que era para tratar sobre a parresia em geral. E tem uma outra questão que eu
o Rineu colocou, que foi... Nossa, eu anotei, não consigo ler o que eu anotei. Ah, de deixar as coisas... Sobre o cinismo, o estoicismo. Isso, mas foi a última questão. Que não percebem. Que vem, mas não percebem. Ah, lembrei. Sobre o panóptico. Panóptico. Então, isso. Porque assim, quando eu falo sobre... Porque assim, nem sempre o panóptico, ele pode estar ali, mas ele não é percebido. O professor, ele está ali à nossa vista. Mas ninguém percebe, não passa pela cabeça que o poder está sendo estabelecido ali. Então, o panóptico, ele consegue, de uma forma sutil, ser ainda algo que te vigia o tempo todo. Isso, o Jonathan, eu leio o Jonathan porque é 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, a gente tem esse panóptico que é invisível, mas que é visível. A gente sabe que ele está ali, mas não percebe. Então, eu quis trazer isso com a roda, porque, na verdade, dentro das escolas, vamos fazer aquela roda romantizando, porque é muito ruim a gente ficar olhando para a nuca, né, do aluno. Só que não, porque quando faz a roda, piora a situação, né? Ali o professor tem total visão do que está acontecendo, né? E aí é o que a gente traz, o que o Foucault traz com o poder disciplinar, que é aquela famosa árvore com o tronco, né? Que é ortopédico. O poder disciplinar para Foucault é ortopédico. Aquele... Como é que chama aquele pau ali, ajeitando a árvore, né? Então, é como se o professor sempre tivesse aquele poder disciplinar ajeitando a forma do aluno como sentar, levanta a mão, faça isso, faça aquilo. Então, eu quis demonstrar isso, de que não adianta sentar em círculo, não adianta cada um escolher o seu lugar, não adianta, enfim. Mas é isso. E muito obrigada, gente, de verdade. Obrigado, Obrigada, Bárbara. Obrigado, professores. Nós vamos para o momento de... Qual que é a palavra mesmo que usa? Deliberação. Vou até anotar, porque é isso aí. Deliberação. Eu vou colocar todos Oi, André. Na sala de espera. E aí, daqui a pouco, eu recebo todos vocês de novo, tá bom? Com clique você tira. Vocês estão saindo? Tem gente saindo? Com clique. Que legal. Você vai tirando todo mundo? Não. Eu tenho que ir Que um por um. legal. É.